Hoje a gente ia falar um pouco sobre front-end, desenvolvimento web, front-end, mas eu preferi trazer a aula seguinte para essa, para a gente poder começar a conversar sobre o projeto da disciplina. Vamos ver o que a gente consegue cumprir da aula de hoje, porque eu também quero reunir em grupo e falar um pouco sobre esse projeto com vocês, para vocês irem pensando durante a semana que vem. Semana que vem a gente não tem aula, por causa da semana acadêmica, então quem é da pós poderia ter aula normal, não tem problema, mas como a disciplina é conjunta, então a gente não tem aula semana que vem. Eu particularmente não dou aula semana que vem na semana acadêmica, eu não sei se outros professores da pós como é que eles vão fazer, tá? Então quem está na pós, quem tem alguma aula lá com outro professor, é bom perguntar, tá legal? Eu não sei como é que os outros professores estão fazendo. Quando a aula é em conjunto com a graduação, eu não posso dar atividade. Tá? Eu não posso ficar em nenhum tipo de atividade. Bom, então, algumas das coisas que estão aqui, elas já foram faladas rapidamente, mas a gente vai falar um pouquinho mais para contextualizar o que eu quero falar hoje. Tá? Então, em 2008, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, foi publicado um white paper descrevendo uma técnica para transferir dinheiro entre duas partes sem a necessidade de validação de uma terceira. Por exemplo, bancos, autoridades certificadoras. Esse Satoshi Nakamoto, ele até hoje não é conhecido. Não se sabe exatamente quem é essa pessoa. Existiram algumas suspeitas, né? Mas não se sabe até hoje quem é essa pessoa na vida real. O que se sabe é que essa pessoa ela tem um conhecimento profundo de conceitos computacionais, porque esse white paper que foi descrito, ele trazia uma série de definições, propostas e tecnologias já conhecidas da computação. O que eu quero dizer, né? Tudo que foi proposto aqui nesse white paper, que é o que a gente conhece como Bitcoin, nada disso necessariamente era inovador. Nenhuma dos componentes envolvidos na definição do Bitcoin, que é trazida nesse white paper, ele é inovador. Mas ele trazia ali diversas teorias, algumas delas relativamente complexas para uma pessoa que tem os conhecimentos sobre a computação. Então, por exemplo, existe dentro desse white paper citações de protocolos, por exemplo, como o Paxos, que é um protocolo extremamente complexo, não que ele use, né, mas que tenta resolver algo semelhante ao que o Bitcoin resolve. Né? O Paxos é um protocolo de consenso resistente a diversos riscos de segurança. Ele é ainda mais resistente do que o protocolo que foi utilizado de fato pelo Bitcoin. Né? Mas ele introduz, o Paxos, né, ele introduz uma série de complexidades que faria com que o Bitcoin se tornasse inviável ou de custo muito mais alto do que o que ele é, computacional. Então, quem tiver interesse em se aprofundar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas e até mesmo sobre blockchain e alguns protocolos de consenso, vale muito a pena ler esse white paper e ler também um pouco do Paxos. Né? O Paxos ele resolve o problema do consenso, mas ele é resistente a ataques como, por exemplo, ataques de conluio. Né? E o Bitcoin ele não é resistente a ataques de conluio, ou ele é só parcialmente resistente. Ele é forte quanto
ao ataque de colônia, mas ele não é resistente ao ataque de colônia. O que difere uma coisa da outra? Quando você é forte contra alguma coisa, significa que você consegue inibir ou mitigar algum tipo de ataque, mas você não consegue impedir esse ataque. Quando você é resistente a alguma coisa, você não permite que aquele ataque aconteça. Então o Bitcoin, se você ler artigos que foram derivados desse white paper, existe uma série de trabalhos e análises que mostram lá quando o Bitcoin ele pode ser falho. Existem ataques que a pessoa, por exemplo, como o ataque de Stalker, que eu posso inibir que alguém consiga minerar alguma coisa. Eu posso impedir que alguém consiga minerar alguma coisa, né? Desde que eu persiga aquela pessoa. Né? E isso não seria possível se o Bitcoin utilizasse protocolos como o Paxos. Também existem estudos na literatura que mostram ataques como 50% mais 1, que é chamado de 51%, mas você não precisa ter 51% de domínio da rede, é até mais folgado do que isso, basta que você tenha 50% mais 1 do domínio da rede. Então, a diferença é que se você tiver 1 milhão, né, de nós na rede, para você ter 50%, 51%, como o nome errado traz, você precisaria de 501 milhões, mil, né? Nós. Ao passo que basta você ter 500 mil e 1 já é suficiente para você violar o protocolo do Bitcoin. Então tem uma diferença aí de 999, se eu não estou enganado aqui na conta, de erro, né? Nessa definição errada do tipo de ataque, que é chamado de 51%, mas é na verdade 50% mais 1 dos nós. Então, esse white paper ele traz toda a descrição da tecnologia que está por trás do Bitcoin. E a tecnologia por trás do Bitcoin consiste em uma série de problemas que são resolvidos com técnicas já conhecidas na literatura antes de 2008. Problemas de sistemas distribuídos, problemas de redes, problemas de desenvolvimento de aplicações, né? Todos esses problemas foram resolvidos com o white paper que trazia exatamente a técnica necessária para você realizar uma transação financeira entre duas partes sem a necessidade de uma validação de uma terceira parte, ou seja, sem uma entidade centralizadora, poderia ser um banco ou uma autoridade certificadora. Tá legal? Então esse é o contexto desse white paper. É isso que o Bitcoin implementa hoje, que foi proposto e depois implementado em uma aplicação. Uma outra característica desse white paper que foi trazido é o seguinte, é que por não se saber quem é essa entidade aqui, né, não se sabe, por exemplo, onde estão uma significativa parte dos bitcoins gerados inicialmente. Então, uma pessoa que tem que criou isso e que teve os primeiros bitcoins ali, ele pode ser multibilionário ali, né? Quem não assinou aqui ainda, gente? Alguém chegou aí depois? Sem a pessoa saber exatamente. Tá legal? Bom, então, essa técnica que foi definida no white paper é chamada de blockchain, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais, a gente já viu na segunda aula, se não me engano, vamos ver um pouquinho mais sobre ela, para a gente contextualizar sobre o que a gente vai falar aqui de aplicações descentralizadas. Aqui, irmão. Então, note aqui uma outra coisa que é importante chamar a atenção é que tudo isso que o white paper tenta resolver é exatamente
essa necessidade ou a falta de necessidade de validação de uma terceira parte, de uma entidade centralizadora, alguém que chancele aquilo lá. O protocolo ou a aplicação deve ser resolvida de forma descentralizada. Aí, como eu trouxe a definição na segunda aula, descentralizada é diferente de distribuída. A distribuída é quando você tem múltiplas partes. Então pode ser um banco de dados distribuído, mas ele continua sob o controle de uma entidade central, que é o gestor do banco de dados, né? Aqui a gente fala de uma aplicação descentralizada. Você não tem uma entidade que dita as regras ou que define o que é certo e o que é errado. Isso tudo, o que está certo, o que é certo e o que é errado, ou como as regras acontecem, isso é definido a priori pela aplicação. Tá? Então isso que difere uma aplicação descentralizada de uma aplicação distribuída. E a blockchain da Bitcoin é uma aplicação descentralizada. As regras estão definidas a priori e ela deve funcionar bastando que as pessoas sigam essa regra. Legal? Bom, então, alguns componentes dessa blockchain estão aqui. Endereço, e ao endereço a gente tem aqui, que é composto, né, por chave pública e privada do usuário. Então, quando a gente fala de blockchain, a gente tem rapidamente alguns termos que são definidos. Um deles é esse endereço, né, que vai depender da chave pública e privada do usuário. E chave pública e privada, lembra da aula de segurança? A gente falou que existia um algoritmo de criptografia chamado, um modelo de algoritmo de criptografia chamado assimétrico, que você tinha duas chaves, uma pública e uma privada. E você podia fazer várias coisas com essas chaves, né, que traziam, diante desse contexto, alguns princípios de segurança. E esses princípios vão precisar serem aplicados aqui. Então, note que o Sakamoto, quando ele propôs esse protocolo, ele entendia inclusive desses princípios de segurança, ele entendia inclusive desses contextos de algoritmo de criptografia, né? Então, a gente vai falar sobre endereço, e aí isso está diretamente ligado a esse par de chaves pública e privada que cada usuário que está envolvido em transações financeiras do Bitcoin e de blockchain em linhas gerais precisa ter. Tá legal? Um outro termo é o termo de transação. Então, a transação é a informação sobre a movimentação de moeda entre endereços. Então, uma transação aqui, que está por definir uma transação dentro do Bitcoin, é uma transação financeira, mas ela não precisa necessariamente ser uma transação financeira se a gente estiver falando de outro tipo de ativo. Se a gente estiver falando de token, pode ser uma transação de token. Se a gente estiver falando de um smart contract, pode ser uma transação prevista no smart contract, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de ativo que a gente preveja ali para aquela aplicação descentralizada, tá? Então, mas aqui, como a gente está contextualizando no Bitcoin, a transação aqui, na verdade, é uma movimentação de moedas. Tá legal? A movimentação de moedas significa transferir uma moeda de um endereço para outro endereço. Certo? Nem que esse endereço seja ele mesmo. Você poderia até imaginar uma transação desse tipo, que não faz sentido, mas seria válida uma transação dessa. Um outro termo é o termo de bloco. E um bloco aqui é importante vocês entenderem que um bloco, ele não necessariamente, mas ele em geral é composto por diversas transações. Você pode ter um bloco que contém apenas uma transação, daquelas que eu defini aqui em cima, certo? Mas em geral, você, por questão de otimização, um bloco ele é uma lista de transações, certo? Bom, esse bloco a gente vai ver que ele vai ser minerado. Muitos de vocês já ouviram falar esse termo. Essa mineração consiste no ato de emitir novos blocos, ajudando a resolver a prova de trabalho. Então, todos os blocos eles precisam ser minerados para serem validados pela blockchain. Então, um conjunto de blocos consiste em uma série de anotações de transações. Essas anotações de transações só são validadas, só são reconhecidas pela rede inteira depois de serem mineradas. Tá legal? Enquanto a transação não tiver sido assinada ou fechada em um bloco, ela não foi validada pela rede. Certo? E essa mineração consiste, na verdade, na solução de uma prova de trabalho, no caso do protocolo do Bitcoin.
mas existem outros protocolos que usam outros esquemas de validação dos blocos. No Bitcoin ele usa essa prova de trabalho, ou Proof of Work, que a gente viu aqui naquela segunda aula, onde a gente deu uma ideia geral sobre o blockchain. Tá legal? Então essa prova de trabalho, que tem como objetivo validar o bloco, envolve resolver um desafio criptográfico. Olha aqui, mais uma vez, o conhecimento profundo de computação do Sakamoto, né? Que ele entendia sobre criptografia, o qual demanda poder computacional chamado Proof of Work, prova de trabalho. Essa prova de trabalho leva o nome porque exige um esforço computacional para se fechar esse bloco. Tá legal? Para se validar esse bloco. Tá bom? Bom, só uma outra curiosidade sobre Satoshi Nakamoto, né, que as pessoas têm muita curiosidade de saber. Existem muitos estudos que tentam desvendar quem é essa pessoa, a ponto de pegar o white paper que foi escrito por ele e usar técnicas, né, de reconhecimento de escrita e tentar correlacionar com artigos científicos, com outros relatórios técnicos, para achar ali pessoas que escrevam de forma semelhante àquele artigo que foi escrito, né, para tentar identificar quem é aquela pessoa. Mas ainda assim, levantou-se suspeitas, mas ainda assim essa pessoa permanece no anonimato. Mesmo que tenha assim, uma grande suspeita, você, mesmo que o texto foi escrito aqui, tem exatamente o mesmo tipo de escrita das pessoas, mas é só suspeita, né? A não ser que ele admita em algum momento. Legal? Bom, então, estamos claros a respeito dos componentes da blockchain até aqui? E essa blockchain, ela também conhecida como cadeia de blocos principal, né? Ela consiste numa sequência de blocos de transações confirmadas pela rede. Então, todos esses blocos, que consistem, por sua vez, em transações ou anotações de transações, todos eles que já foram minerados através da prova de trabalho, eles compõem o que é chamado de cadeia de bloco principal. E por que cadeia de bloco principal? A gente vai ver que a cadeia de bloco, em algum momento, ela pode ter uma cadeia de blocos secundária ou paralela. Boa noite. Por quê? Porque na hora que a gente vai ver mais adiante, na hora que eu estou me esforçando para fazer alguma validação de um bloco, vários mineradores também estão tentando fazer a mesma coisa. É o que vocês já devem ter ouvido falar da corrida de mineração, né? Então existe aí uma série de pessoas que instalam programas de mineração no seu computador e tentam minerar esses blocos. Quem ganha, quem consegue resolver o esforço de trabalho é recompensado por uma fração de Bitcoin, né? São chamados satoshis, são as centes as frações de Bitcoin são chamados satoshis. Esses satoshis, que hoje valem muito, né, de certa forma, há uma corrida por eles. Então, muita gente, há um passado remoto, instalava essas coisas nas máquinas e tentavam minerar. Só que passou a ter tanto valor essas frações de Bitcoin, que ó, em fração você termina acumulando uma Bitcoin, que começou a se criar máquinas especializadas a fazerem isso e se resultou ali na existência, na verdade atual, hoje em dia, de algumas dezenas de pools de mineração. E são supercomputadores ou clusters de supercomputadores que só fazem isso o tempo inteiro, gastando ali energia, gastando processamento, rede, né, e uma série de outras coisas, mas que isso vale a pena, né, porque a recompensa de alguns centavos de Bitcoin cobre essas despesas aí. Tá legal? Então, essa cadeia de blocos, aí o que acontece? Como você tem duas pessoas minerando ali, ou centenas de pessoas minerando em paralelo, existe uma chance
das duas resolverem o problema mais ou menos no mesmo instante. E aí, depois que eu resolvo o problema, eu devo inundar a rede inteira, dizendo: eu descobri aqui qual é a solução do desafio. Eu faço isso e o Adriano faz isso. E se eu conseguir propagar mais rapidamente a minha informação do que o Adriano, a chance é que as pessoas comecem a trabalhar em cima da minha informação em vez de trabalhar em cima da informação do Adriano, que é diferente. A gente vai ver, é um pouco diferente, né? E aí, quando essas duas coisas se propagam, o próximo desafio vai ser resolvido ou pelo grupo que usou a minha solução ou pelo grupo que usou a solução do Adriano. E aí, se o meu grupo tiver mais disseminação entre aqueles mineradores, aumenta a chance da nova solução vir em cima da minha do que em cima da do Adriano. Entenderam? Então imagina que a minha solução alcançou 2/3 de todos os mineradores. A do Adriano alcançou 1/3 do minerador. E aí um novo desafio é posto. 2/3 vão trabalhar em cima da minha solução e 1/3 em cima da solução do Adriano. A gente, como se a gente pegasse o poder computacional da rede inteira e dividisse em duas. Metade vai tentar continuar a minha cadeia principal e a outra metade vai tentar a cadeia principal que o Adriano formou. Quem tem mais chance de vencer? Os meus 2/3, os meus 2/3 seguidores ou os 2/3 seguidores do Adriano? Certo? Então a chance é que a minha propague. E se a minha propagar, quando tiver outros dois, a minha dos 2/3 propagar, aquele 1/3 do Adriano, que estava seguindo o Adriano, vai ser inundado por uma outra informação. Um novo desafio foi resolvido. E aquele 1/3 vai ver, ó, esse desafio aqui que eu tenho, que eu estou tentando minerar, é diferente daquele que alguém tentou minerar, que outra pessoa tentou minerar. Mas essa outra cadeia principal, ela foi resolvida e eu consigo validar essa solução. Então eu vou desistir daquilo que eu estava trabalhando para o Adriano e passo a trabalhar em cima daquela outra coisa. Entendeu? Então vou tentar escrever isso. Oi. Mas em teoria, seguindo essa lógica, então a tendência é que no final das contas isso tenda para apenas uma grande cadeia? Exatamente. Então vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, só ver um negócio. Vamos supor aqui que eu tenho um conjunto de mineradores espalhados aqui pelo mundo, certo? E esses mineradores, eles são conectados uns aos outros através do que é chamado dessa rede peer-to-peer, tá? Que é uma rede de overlay, que na verdade eu estou conectado no nível de aplicação, não necessariamente estou conectado fisicamente, não necessariamente não. Eu não estou conectado fisicamente à pessoa, eu estou conectado através de uma conexão lógica, né, e não física, uma conexão lógica entre esses pontos. Então note que esse cara aqui ele tem dois vizinhos, dois outros mineradores são vizinhos dele, esse daqui e esse daqui, tá bom? Esse daqui é vizinho desse. E todo mundo que toma conhecimento sobre uma solução, ele propaga para todos os vizinhos. Então, se esse cara daqui recebeu desse cara daqui uma nova cadeia de blocos, ou um novo bloco minerado, ele propaga para esse vizinho, para esse vizinho, para esse vizinho, para aquele vizinho ali. E óbvio que esse vizinho daqui, eventualmente também já recebeu dele, né? Então ele, quando recebe uma duplicada, ele para de enviar. Tá legal? Para não ter inundação na rede. Bom, então o que eu disse, quando existe aqui
o novo bloco a ser minerado, todo mundo tenta resolver esse problema. Seja lá o que é esse problema, a gente já vai falar de que problema é esse. Mas imagina, isso aqui é um desafio matemático. E é de fato um desafio matemático. Mas vamos dizer que o desafio é o seguinte: quem resolve esse problema de 256 elevado a 512? Esse é o problema que você tem que calcular. Legal? Aí você vai lá e roda um programa lá, alguma coisa desse tipo, vai resolver essa solução daí. Tá? E aí, quem resolve primeiro isso, a solução aqui é 1.415 milhões e pá, e manda para todo mundo. Essa é a solução, ok? Eu mando para todo mundo a solução do desafio matemático. Né? Quando esse cara chega aqui, essa é uma das sacadas, mais uma das sacadas do Nakamoto, é que rapidamente eu consigo checar para ver se aquela solução está correta. Eu não preciso refazer a conta toda. É como se eu dissesse assim, ó, sei lá quanto é, 215 elevado a 512, rapidamente eu consigo dizer, a solução que ele me deu de 1 trilhão e não sei quanto, tá certo. Eu não preciso fazer a conta para isso. Tá? Então, quando alguém resolve esse desafio, você vai para lá e propaga na rede inteira. O problema é que esse desafio matemático está sendo tentado resolver por todo mundo. E existe uma chance que 2 pessoas consigam resolver esse problema, certo? Que é chamado de novo bloco. Então, o novo bloco que foi criado aqui, ó, existe um bloco novo verde e um bloco novo azul. Tá legal? E esse novo bloco verde que foi resolvido aqui, ó, por esse cara, ele vai propagar por essa parte da rede. E o azul vai propagar, como foi resolvido por esse cara, vai propagar por essa parte da rede. Se eu receber um novo bloco, eu paro de fazer o processamento. Eu checo rapidamente e paro de fazer o processamento. Para não perder tempo. Porque se alguém já resolveu, rapidamente as coisas se propagam pela rede. Né? Então, mas note que é o seguinte, que esse cara daqui, ó, essa parte da rede aqui, ó, ela termina recebendo esse bloco daqui. Muito embora ela já recebeu primeiro esse daqui. Então ele recebeu esse lado daqui, recebeu o verde e começa a trabalhar em cima do verde. Mas depois recebeu o azul. Já vou passar para lá. Esse lado daqui, ó, primeiro recebeu o azul e depois recebeu o verde. Esse cenário daqui é que a cadeia principal para essa parte é diferente da cadeia principal para aquela parte. A cadeia principal para essa parte daqui é essa. Para essa parte daqui é essa. E é o que é chamado de fork. Entendeu? A cadeia principal passa a ter um fork nas suas instâncias. Diga. Uma coisa que não... Aí vem a demanda dos problemas a serem resolvidos, né? Mas você consegue me exemplificar assim, de modo visual, a origem desse problema? Como assim? Tipo, de onde eles vêm, só são jogados assim na rede? Então isso faz parte do protocolo. Aí eu vou explicar o que são esse desafio. Tem, por exemplo, tipo de transações, né? Que você precisa validar seus dados e tudo mais, aí é um exemplo. Mas aí é só porque traz a pergunta dele. Eu vou passar por isso. O que são esses desafios? Não, porque a pergunta era outra, mas eu perguntei depois pode porque vai você, sei lá, isso aí. Hã? Não, é só porque. É porque é do interesse difundir qual é a resposta. Mas o que garante, que aí talvez você responda no protocolo, que eu vou difundir enquanto o problema não está resolvido. Porque vem a questão de e se foi interceptado a difusão do problema para atrasar ele. Por exemplo, porque você tem a prioridade de tempo na resolução desse problema. Então, isso é uma boa pergunta. Existe uma série de tipos de ataque. Quem disse que eu não montei aqui, ó, por exemplo, note que eu posso achar um pedaço da rede aqui, ó. Esse cara daqui, ó, e esse cara daqui, eles são centroides dessa rede. O que é um centroide? É aquele cara que, se você dividir ele ou eles, você vai segmentar a rede em duas, né? Então esse tipo de rede ela deve ser resistente a esse tipo de centroides. Por quê? Porque esse cara daqui, ele pode, de fato, como você fez, inibir, entrar em conluio com esse cara daqui, se eles tivessem noção de como é a formação dessa rede, inibir que qualquer coisa que seja descoberta aqui propague para lá. Como esse cara aqui tem mais do que esse daqui, eles podem atrasar
esses caras aqui, resolver os problemas e chegar e só divulgar aqui para esses caras. E continuar tendo uma força-tarefa maior do que esse lado de cá. Entendeu? Mas quando reconectar, né, pode-se perceber que se esse cara evoluiu bastante, esse lado de cá evoluiu bastante, eles ainda assim podem ganhar do lado de lá. Né? Mas ninguém garante que isso não vai haver essa tentativa. Tá? O que a rede tenta fazer é evitar esses centroides aqui. De tempos em tempos, eles criam links novos e mudam essas relações de vizinhança para evitar esse tipo de ataque também. Entendeu? De tempos em tempos, essa lei de informação aqui, ela muda. Tipo, tenta trocar o que seria trocaria centroide para que não ficasse sempre em um mesmo. Exatamente. Eu pego aqui, esse cara só tem esses 2 vizinhos. Aí daqui a pouco ele vai passar a ter 3 vizinhos. Daqui a pouco ele passa a ter 5. Depois ele volta a ter 3. Essa rede é dinâmica. Ela fica mudando ao longo do tempo. Entendeu? Beleza? Mas diga. Entendi como que funciona essa verificação rápida. Eu vou falar daqui a pouco. Bom, então, ok. A gente está no estágio em que eu tenho 2 forks aqui, 2 cadeias principais diferentes, né? Essa daqui com esse fork e essa daqui com esse fork. O problema é o seguinte: esse lado de cá está trabalhando em cima dessa cadeia principal e esse lado de cá está trabalhando em cima dessa cadeia principal. Muito embora tenha conhecimento do fork. Só que você precisa garantir que todos vão concordar com o mesmo fork, com a mesma cadeia principal. Como é que a gente resolve isso aqui? Mas olha o que pode acontecer, ó. Essa cadeia principal daqui vai continuar trabalhando, como ela tem mais nós, ou eventualmente esse cara consegue resolver isso daqui, e esse cara consegue acrescentar um outro aqui. Certo? Ainda mesmo que tenha mais nós aqui, eu posso ter um outro nível de fork aqui. Tá? E o que vai acontecer é que eles vão continuar propagando entre eles, ó. Vai continuar crescendo esse fork. Só que como esse cara tem maioria aqui, em algum momento, esse cara vai disparar aqui e vai crescer mais do que o outro. Quando esse cara conseguir fechar um bloco que todo mundo passe a ter conhecimento desse bloco, antes desse daqui, fechar um bloco que ocupa uma parte da rede, todo mundo que recebe essa solução daqui, antes de ter resolvido isso de cá, vai parar e vai pensar assim: eu vou continuar o quê? Eu vou continuar esperando esse cara daqui, ou tentar resolver esse, ou eu vou começar a trabalhar em cima desse daqui? Porque você não sabe como é que está difundindo no resto da rede. E você vai perder seu tempo. Você pode perder seu tempo. Então todo mundo, por protocolo, escolhe em abrir mão desse menor e passar a continuar como está o fork mais longo. Então o fork mais longo vence sempre. Isso é feito dessa forma. Entendeu? Pois bem, então esse tipo de coisa é resolvido dessa forma. Que não me interessa muito o que a gente estava fazendo, né? Show. Existente na rede é o que é chamado de cadeia de bloco principal. Uma cópia da cadeia salva em cada participante da rede, cada bloco contém um hash do próprio bloco e do bloco anterior, criando uma lista de encadeados. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, existe também uma outra definição chamada taxa de transação, ou FII, né? Que é uma gorjeta não obrigatória oferecida pelos proponentes da transação para recompensar os mineradores que venham confirmar tal transação. Essa taxa de transação é aquilo que o minerador ganha se ele conseguir fechar a transação, tá? Então, essas gorjetas todas são somadas e quem fecha o bloco ganha o somatório das gorjetas daquele bloco. Tá legal? Pois bem. Mas o que é um bloco? Vamos lá. Um bloco, ele é o seguinte, ele é um composto com uma série de informações. Ele tem um índice, um timestamp, um previous hash, o hash e o dado. O que é esse dado? O dado é a transação, que diz assim, ó, foi transferido no dia tal 200 bitcoins de Coreixas para o Adriano. Ok?
foi transferido, né, no dia tal, 50 bitcoins do Adriano para o Antônio. Essa lista de transações, tá legal? Essa lista de transações tem lá a assinatura dessa transferência pelo Adriano com a chave privada dele, tá legal? É transferido isso daí para o Coreixa, eu acho que é do Coreixa para o Adriano, né? Do Coreixa, assinado pelo Adriano, ou pelo Coreixa para o Adriano, tem a chave pública do Adriano para garantir que é do Adriano realmente aquela informação, entendeu? Então, esse conjunto, esse dado aqui, não é data, né? Aqui não é data de dia da semana, mas sim dados. Esses dados têm uma lista de transações. Então, note o seguinte: quando essa lista de transações é fechada, ou você lista aqui, o que você pega? Você pega essa lista de transações e calcula, digamos que essa lista de transações aqui, ó, vai ser igual a T, tá? Que é P1, P2, P3, P4. É a lista de transações que eu, minerador, peguei de um lugar chamado pool de transações. Porque cada transação que existe é distribuída entre todos os mineradores e é colocada num balde, lá num pool de transações. Eu pego lá um apanhado de transações, anoto aqui, ó. Então eu peguei 4 transações que tinha lá no pool e deixei outras 8, por exemplo. Peguei 4 e deixei 8. Aí eu estou chamando aqui T1, T2, T3, T4. Tá? Pego, formo esse bloco e calculo o hash desse conjunto de transações. Esse hash, pelo que a gente aprendeu, o hash de T, ele é diferente do hash que o Adriano vai fazer. Por quê? Porque o Adriano faz o hash incluindo a transação 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. Ou ele faz a 1, 2, 3 e 5. Se a lista de transações do Adriano é diferente da minha, o meu hash vai ser diferente do dele. Certo? O que faz o próximo bloco ser equivalente entre formas diferentes? Se o cara resolveu de um lado, o cara resolveu do outro, aquele novo bloco é equivalente ou são blocos Não, diferentes? são blocos diferentes. Ah, tá. No bloco que eu resolvi, tinha a transação 1, 2, 3 e 4. Aqui que o Adriano resolveu tinha 1, 2, 3 e 5. Eu, quando for começar a trabalhar, tem no meu pool lá a transação 5 que alguém precisa minerar, ou eu ou outra pessoa. O Adriano, se forem trabalhar em cima do Adriano, não podem mais considerar a 5, porque a 5 já foi minerada. Ele tem que pegar a 4, a 6, a 7 e a 8. Aquele bloco foi descartado, então ele... O bloco que foi descartado, a transação que tinha lá dentro dela, ela volta para o pool. Entendeu? Mas além desse hash aqui, ó, ou desses dados, existe nesse hash daqui, existem outras informações, como por exemplo o timestamp, o índice e o hash do anterior. Certo? Então, quando eu fecho um bloco e alguém começa a trabalhar em cima desse bloco, olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar um índice, um timestamp, o hash que passou a ser validado, né? Eu vou colocar o hash, essa parte da rede eu vou colocar o hash do verde, essa parte da rede eu vou colocar o hash do vermelho, porque eu estou trabalhando em cima do hash vermelho. O hash vermelho é aquele que eu calculei aqui, ó. O hash verde é outro, é o do Adriano. Então esses dois hashes são diferentes. Esse hash é diferente do que outra parte da rede que eu estou trabalhando. Tá? Então, eu vou lá, quando eu começo a trabalhar no bloco 1, eu coloco o índice, o timestamp, o hash do vermelho, porque eu estou trabalhando em cima do vermelho, uma série de dados e boto o hash atual. Esse hash atual tem mais um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco, como é que ele é formado, tá? Existe mais uma informação aqui que vai ser completa. Mas isso daqui é o formato de uma cadeia de bloco. Por que que ela é inalterada?
Porque se eu pegar aqui, ó, e mudar essa transação aqui, ó, de Coreia transferiu, sei lá, 200 bitcoins para o Adriano, e colocar o Coreia transferiu 200 bitcoins para o Antônio, basta que o cara compute esse hash, ele vai ver que não está batendo. Então ninguém aceita essa informação dele. Entendeu? Diga. Existe uma limitação para o limite de data? Existe um tamanho recomendado que é de 10 megas. Então a quantidade de informação que um bloco desse deve ter é 10 megas. Certo? Ele pode ter um pouco menos, um pouco mais, mas não pode ter muito menos ou muito mais do que isso. Ela não tem muito mais por dois motivos. Primeiro, porque tem essa recomendação, né? Mas segundo, eu posso fechar um bloco com menos do que 10 megas. Então, se eu tentar fazer um bloco muito grande, cheio de informação, alguém vai fechar mais rápido do que eu e a rede vai continuar pensando em outra coisa. Mas o bloco ele é fracionado também. Por exemplo, de um bloco, no caso da moeda, um Bitcoin é correspondente a um bloco? Não. Aqui, na verdade, não existe essa relação bloco-Bitcoin. Existem transações, né? Então, um Bitcoin, ele pode ser usado em uma transação que vai estar escrita aqui no bloco. Mas, então, a cada... Enquanto o bloco não for fechado, aquelas transações ali... Que estão lá no pool não estão confirmadas. Certo? Ou seja, ainda pode... Então, existe inclusive um tipo de ataque que é chamado de double spending, que é o seguinte: eu digo assim, Coreixas transferiu 200 bitcoins para o Adriano, Coreixas transferiu 200 bitcoins para o Antônio. Se ele fizer essas duas coisas antes de alguém fechar o bloco, é possível que eu entregue o meu bem que eu vendi para o Coreixa e não receba esse dinheiro. É a história que eu falei aqui do cafezinho, né? E de um carro. Essa transação, né, ela demora em torno de 10 minutos para ser fechada. Então, se alguém se ele tentar fazer esse double spending, né, um dos dois vai ficar sem o dinheiro, ou eu ou o Adriano. Então, se eu quero impedir que isso aconteça, eu não vou transferir o meu carro para o Coreixas que eu vendi por 200 bitcoins antes da transação de Bitcoin dele para mim ser fechada por alguém. Acho que tem um número mínimo de confirmações para ser considerado seguro. Né? Mínimo de confirmações, você está dizendo? Verificações dessa Então, existe o seguinte, que um bloco, por ter sido fechado, como pode ter o problema do fork, é possível que ele seja anulado, porque um outro fork maior terminou sendo fechado. Certo? Isso é possível. Mas isso é assim, o cara conseguir fazer o double spending, o bloco ser fechado e ainda assim eu entregar o carro e depois perder, a chance disso acontecer, a probabilidade disso é muito pequena e com o tempo isso tende a zero. Mas o fork é anulado, mesmo tendo sido validado, ele pode ter sido anulado mesmo? Ele é anulado. O fork ser anulado não tem problema algum. Porque aquelas transações que estão em um, muitas delas estão no outro também. Mas existe alguma divergência ali, né? Pode ter alguma divergência. O que acontecer é que o próximo, logo em seguida, vai vir com aquelas transações que pegaram. Porque o pool que eu tenho é uma sequência lá de transações. Eu pego uma sequência e o Adriano pega outra. Talvez as transações que eu tenha visto não eram iguais às do Adriano ainda, quando eu peguei aquele do pool. Então eu posso fechar um bloco com algumas transações que o Adriano não tinha visto e ele fechar um com algumas que eu não tinha visto ainda. Porque essas coisas demoram ali uma certa latência para se propagar pela rede. Mas enquanto eu estou fechando o bloco, as transações vão chegando e aí numa próxima tentativa, aquelas transações que estavam no Adriano já vão ser consideradas também. Certo? Tá legal, gente? Então aqui está um exemplo, né? Eu tenho aqui ó, o bloco 2AE, 2A4, por exemplo, tem um bloco anterior era esse, a lista de transações, isso ao longo do tempo. Tá legal?
Isso aqui é o tal de pool de transações. Né? Professor, Oi? então você disse que a tendência é zero. Eu acredito que seja porque a gente vai aumentar e ter mais gente para resolver o mais rápido na demanda, tá? A tendência é zero pelo seguinte: se eu tenho, tá todo mundo no bloco 2, certo? Tá todo mundo no bloco 2. Para eu conseguir alterar uma transação que estava aqui, certo? Dizer assim, essa transação que era transferir 200 bitcoins do Coreixas para o Adriano, é transferir do Coreixas para o Antônio, eu vou ter que fazer isso, fechar esse bloco, depois pegar, fechar esse bloco, depois pegar e fechar esse bloco, sendo o único na rede que está trabalhando nisso, nessa prova de trabalho, enquanto eu tenho lá centenas de milhares de mineradores tentando trabalhar em cima disso para frente. A chance de eu conseguir fechar um bloco na frente de centenas de milhares já é ínfima. A chance de eu conseguir fechar 3 blocos na frente desses caras é zero. Mas e se isso acontecer num fork que foi eliminado? Isso o quê? Se o registro está lá no fork, só que ele foi eliminado. Então, E aí o você- fork acontece o seguinte, ó. O fork é o seguinte, em vez de você ter só um cara ligando para esse, tem outro cara ligando para esse aqui. Sim, tá? mas Enquanto você tem essas dois forks aqui, um aqui embaixo, o bloco 1A e o bloco 1B, aqui, existe uma parcela da rede que está trabalhando em cima do bloco 1B, existe uma parcela da rede que está trabalhando em cima do 1A. aí nesse caso não é nada é fechado. Não, aqui está fechado. E o de lá está fechado. Certo? A chance de eu ter fechado com o meu, com a transação dele para mim, e o cara de cima ter fechado com a transação dele para você, qual a chance disso acontecer? Entendeu? O cara vai ter que dizer, o Coreixas vai ter que transferir para mim, colocar no pool. Transferir para você, colocar no pool. Ele trabalhar com a minha transferência, esse grupo da rede aqui, trabalhar com a minha transferência dele para mim, Nenhum fork. para criar um fork, e outra parte da transferência dele para você. Em outro fork. Em outro fork. Né? E aí, digamos que a minha continuidade é o que o resto da rede toda vai aceitar. Né? Sim. Uma transação depois, todo mundo vai parar de trabalhar na que foi transferida para você. Toda a rede vai estar trabalhando na minha. Então você perdeu aquela transação. Se você já entregou o carro para ele, você perde o carro. Certo? Não tem mecanismo para evitar isso, não? Não tem mecanismo, mas o tempo faz com que em 10 minutos a chance de ter um double spend já é pequena. Porque olha o que teve que fazer. O Coreixas teve que manipular, fazer com que a transação viesse para mim e uma parte da rede trabalhasse com essa transação. A transação para você é uma outra parte da rede. Ele não tem controle sobre qual pool das transferências que eu pego. Ele não tem controle. Entendeu? E 10 minutos depois, a rede toda já está trabalhando em cima do que eu ganhei, ou uma boa parte da rede. Então, em 20 minutos, na média, você já sabe que você não pode transferir o carro para ele. Em redes pequenas, isso é mais fácil de acontecer? Isso é mais possível acontecer? Em redes pequenas, É. eu acho que, assim, mas, assim, a rede não é pequena, né? A rede, ela é grande, né? Você tem lá centenas de milhares de mineradores trabalhando em paralelo. Mas, se você tivesse um cenário como uma rede pequena, você poderia... Aí, com a rede pequena, você tem diferença de poder computacional, tem uma série de coisas ali envolvidas, entendeu? Diga, quem que ela diga? Como é que eu vou garantir que a informação que eu vou consumir esse bloco é verdadeira? Então, por exemplo, nesse caso, tinha dois compradores, tinha vender e 2 compradores. Então, o Coreixas tem lá um Bitcoin que todo mundo consegue saber que é dele porque está em uma das transações aqui. Você pode consultar recorrentemente assim, a quem pertence esses Bitcoins? Existe uma estrutura de dados que permite, esse Bitcoin pertence ao Coreixas, de fato, que está falando a verdade. E aí tem uma anotação que diz assim, eu, Coreixas, estou transferindo esse Bitcoin para o Adriano. Certo? Ele assina com a chave privada dele. Então eu tenho a rede tem as chaves
públicas todas, eu consigo. Ó, esse cara que tem essa chave, que assinou esse documento, de fato é portador do parte dessa chave. Eu não tenho a chave privada do Corexa, mas eu tenho a chave pública dele. E consigo, e nem sei quem é o Corexa, na verdade. Eu sei que o dono daquele Bitcoin, certo? Que é o dono daquela chave pública, daquele par de chave, assinou dizendo que está transferindo aquele Bitcoin para outra pessoa. Então eu acredito. Entendeu? E aí é feita a transferência. Beleza? Mais alguma dúvida aí, gente? Ok, vamos lá. Então, mais em detalhes aqui, né? Então, como eu disse, ó, cada transação tem um hash da sua transação, garantindo que ela não foi alterada no meio do caminho, né? O bloco tem lá o seu próprio hash, certo? Que foi computado lá, depois a gente vai falar mais detalhes sobre isso. E tem lá dentro desse bloco o hash da transação antiga. Aí note aqui, ó, que esse cara do bloco 1575, ele vai apontar para o bloco anterior. 1576 vai apontar para o bloco anterior. Então é daí que vem o nome cadeia de blocos. Isso tudo é encadeado. Se eu mudo, eu sou um minerador lá, quero enganar a rede toda, eu mudo aqui essa transação dizendo que a transferência não foi para o Adriano, sim para o Antônio, certo? Esse hash daqui não vai bater, porque na hora que o cara pega isso daqui com o hash aqui vai ser diferente, certo? Aí ele pode dizer, ah, mas ele colocou aqui o hash, ele mudou, computou o hash aqui, colocou o hash, em vez de 71 vai ser 55. Beleza, ele foi lá e anotou lá no arquivo 55. Só que esse cara daqui, ó, ele vai ver que o outro bloco, que também já está fechado, e todo mundo concorda, aqui aponta para 71, não é 55. Então, ninguém pode acreditar nesse cara. Ok? Se ele tentar disseminar essa informação. Então é assim que funciona. Uma pergunta, você ainda agora falou sobre o tamanho do bloco. O tamanho do bloco influencia no preço que vai pagar para a mineração? Então, existe um trade-off ali, é o seguinte, eu como minerador gostaria de fechar um bloco com o maior número possível de transações. Então eu escolho uma quantidade de transações e coloco aqui e tento fechar. Qual é o problema disso? Se eu pego muita transação, eu espero muita transação chegar para ganhar mais dinheiro, porque cada transação tem um FII. Então se eu fechar o bloco com 50 transações, eu vou ganhar 50 FIIs. Mas alguém se deu por satisfeito de fechar com 40. E aí ele começa antes de mim e termina antes de mim. Né? Ele e a população inteira do mundo está tentando fechar. Então existe ali um lance que é o seguinte: existe um ponto que passa a valer a pena e todo mundo começa a trabalhar. Porque também se eu escolho uma transação só, a quantidade de energia que eu gasto não paga o FII. Isso é dinâmico, né? Isso é dinâmico, mais ou menos dinâmico. E tem uma outra coisa que impõe esse dinamismo, que é o desafio computacional que a gente vai falar daqui a pouco. Legal? Bom, pois bem. E o que é esse desafio computacional? Né? Esse desafio computacional ele vem da seguinte forma. Deixa eu ver se eu tenho um outro slide. Vai aparecer. Certo, gente? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Tá legal? Então, assim, como é que um bloco trabalha, né? Digamos que A queira transferir dinheiro para B. Tá legal? O que é que ele faz? Ele pega lá, a transação é representada online como um bloco, tá? Então, essa transação é representada aqui como um bloco ou como uma transação. E aí o bloco, com essa transação, é enviada para toda a rede. Tá legal? Todo mundo que está conectado à rede vai receber uma cópia dessa informação. Todos os mineradores vão receber uma cópia dessa transação e de todas as outras transações. Tá? Um bloco aqui
para simplificar, ele está sendo composto como uma única transação. Mas o que é difundido na rede são as transações, e não o bloco propriamente dito. Legal? São as transações. Essas transações, elas vão formar blocos. Então, todos os mineradores recebem todas as transações. Ele pega um conjunto dessas transações, fecha um bloco e vai tentar minerar. Tá? Então, aqueles na rede, e aí eu recebo lá as transações, formo um bloco, né, e que vai ser aprovado a transação. Então, cada transação dessa vai formar esse bloco. E aí eu vou fechar essa informação, esse bloco, calcular aqui o hash dessa transação, vou adicionar a cadeia principal, e essa cadeia principal então vai ser difundida, ou esse bloco vai ser difundido, e todo mundo acredita então, ou concorda que o dinheiro de fato é transmitido de A para B. Tá legal? Só depois que isso é incluso na cadeia principal, que todo mundo concorda com essa transação. Ok? A prova de trabalho vem junto com a transação ou não tem A nada prova ver? de trabalho acontece bem aqui nesse meio, entre essas duas coisas aqui. Ó. É quando o cara forma um bloco com uma série de transações, e para aprovar isso ele usa a prova de trabalho. Ele vai fazer um trabalho e vai provar para todo mundo que aquele trabalho é válido, e aí quando todo mundo acreditar que aquele trabalho é válido, isso é encaixado. Mas não tem nada a ver com a transação, essa prova de trabalho. Não, a transação não. A transação é uma anotação que vem dentro do bloco. A prova de trabalho é outra coisa da rede, ele pega da A rede prova de também. trabalho é um desafio que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. A gente vai ver. Bom, então, o ciclo de vida da transação é essa daqui, né? Abrir para você conseguir transferir, Adriano poder transferir o dinheiro para o Corete. Né? Ele abre lá uma carteira do Bitcoin, ele cria lá uma carteira do Bitcoin, né? Ele descobre qual é o endereço da Anne, né? Escaneia ou copia o endereço da Anne. Diz assim, Anne, qual é o seu endereço? É uma chave, né? Em hexa gigantesca lá. E ele, então eu vou transferir para essa chave daqui. Então ele preenche usando alguma aplicação, um aplicativo que diz assim, eu quero transferir desses bitcoins que eu tenho, que eu comprei aqui, que eu adquiri, eu quero transferir uma parte para esse endereço daqui. Ok? Então, ele envia isso, e enviar significa que a carteira dele, o aplicativo dele, vai assinar aquilo usando a chave privada desse cara, né? E vai colocar na rede. Na rede significa transmitir aquela informação para todos os mineradores. Tá legal? Pois bem, quando ele coloca isso para todos os mineradores começam, em algum momento, a colocar essa transação dentro de um bloco e começam a minerar para fechar aquele bloco, um bloco com aquela transação e com outras transações que tem lá no pool de transações. Aquele cara que consegue fechar o primeiro bloco, como a gente já viu, ela é transferida para todo mundo. O bloco inteiro, que inclui a transação que o Rafael aqui, ou que o Adriano acabou de fazer. Né? Então, o minerador que resolve, usando o Proof of Work, propaga esse bloco minerado para toda a rede. E aí, os nós, eles conseguem verificar o resultado daquilo que o minerador descobriu e aceitam que aquele bloco é válido e colocam ela na cadeia que ele tem. Então, todo mundo tem uma cópia da cadeia. Se eu receber um bloco novo minerado e aceito, eu coloco na minha cadeia e começo a trabalhar num novo bloco a partir daquele bloco da cadeia que eu acabei de adicionar. Uma vez feito isso, a Anne, então, ela vê que foi confirmado, porque ela, de tempos em tempos, o aplicativo dela, a aplicação dela, fica checando a cadeia para ver se apareceu a transação dela confirmada. Quando aparece a transação dela confirmada, o aplicativo mostra, beleza, a aplicação confirmada, você pode transferir o seu carro. O Adriano pode transferir, o Corete pode transferir o carro para o Adriano. Certo? E aí... Então, então tem essa confirmação, e essa confirmação
é depois do fork, não há possibilidade de ter um fork anulado depois. Então, o fork, ele é resolvível. Uma vez que está a transação lá dentro, né, ele é resolvível. Assim, a chance do cara fazer um double spend em forks diferentes é quase nula. Ah, entendi. Entendeu? Então, assume-se que uma vez fechado o bloco, a aplicação já consegue. Mesmo que o fork seja eliminado, depois a transação vai ser feita de novo pelo fork. Mas que transação? A transação foi anulada no fork. Então, aquela diferença de transação, né? Porque, como eu disse, aqui eu tenho um conjunto de transações que eu peguei do meu pool. Você pegou outro conjunto de transações. Se na minha coleta eu não incluo alguma transação, quem for começar a trabalhar, você, por exemplo, for começar a trabalhar, você vai eliminar do seu pool aquelas que estão no bloco validado. Se tinha algum que você já estava considerando a trabalhar e não está aqui no pool, você inclui ela novamente. Professor, pelo que eu entendi, então, aquele exemplo que você deu ali, se o bloco dele trabalha na T1, T2, T3, T4, aí o teu bloco trabalha na T1, T2, T3, T5, aí seguem as duas linhas em paralelo, certo? Em algum momento, alguém da sua linha vai ter que validar a operação T4 também, que não foi validada na sua linha, não é isso? Exato. E na linha do Adriano não teria outra vez essa validação do T4. Exatamente. E quando é que isso acontece? Né? Como eu disse, né? A rede, ela tem essa cara aqui. Tá? Vamos imaginar que esse cara daqui estava no pool dele, T1, T2, T3, T4. Por quê? Digamos que ele estava no pool dele aqui, né? Porque a T4, por exemplo, veio desse cara daqui. A T4 veio desse. Esse cara foi quem fez a transação T4. Aí ele, quando propagou assim. Chegou aqui, e aí esse cara resolveu começar a minerar, incluiu esses daqui. A T5 foi feita por esse cara daqui. Certo? Antes dessa T5, aí a T5 veio para cá, começou a vir aqui. Antes dela chegar aqui nesse cara, o cara já tinha começado a minerar. Não deu tempo dele começar a minerar com a T4, com a T5. Entendeu? Mas o cara que começou a minerar com a T5 pode também ter minerado a T1, T2, T3. E T4, inclusive. E mas T4. Pode não ter sido. Sim. Mas, digamos que esse cara daqui, o T4, quando começou a propagar, demorou para o T4 chegar aqui. E esse cara daqui começou a minerar com o T1, T2, T3 e T5. Entendeu? E esqueçam o 5 aqui como sendo alguma coisa cronológica, não tem ordem cronológica. Poderia ser A, B, C, mamão, melão, banana, qualquer coisa. Entendeu? Esse 5 aqui, que eu vou chamar de TB, e eu vou chamar esse aqui de T-triângulo, o T-triângulo chegou aqui, mas o TB não tinha chegado ainda. Certo? E aí, da mesma forma que o TB já tinha chegado aqui, mas o T-triângulo não tinha chegado aqui ainda. Então esse cara começou a minerar com T1, T2, T3, TB, e esse começou a minerar com T1, T2, T3, T-triângulo. Se esse cara fechou primeiro, isso tudo vai ser propagado, e o TB na próxima vai ser considerado por esse cara e por todo mundo. Se esse cara fechou primeiro, o T-triângulo vai ser considerado com esse cara e por todo mundo. Agora, se esses dois fecharem iguais, digamos que essa parte da rede aqui começou a trabalhar sem o TB, porque o TB já está fechado para eles, mas com o T-triângulo. E essa outra parte da rede aqui começou a trabalhar com o TB, mas sem o T-triângulo, porque o T-triângulo estava fechado no bloco anterior. Mas em algum momento, esses caras aqui vão desistir de trabalhar, porque essa grande maioria aqui já resolveu o próximo problema, que inclui o TB. E eles vão ver, então todas as transações estão aqui, tanto o TB quanto o T-triângulo, uma em um e outra na próxima. O problema aqui que eu tinha colocado é qual é a chance do Koresha conseguir gerenciar isso e fazer com que a transação
que parte dele aqui, né, teria que ser aqui, ó. Esse cara é o TB e o T triângulo, né? Ele vai fazer a transação da venda do carro, né, da compra do carro do Adriano e da compra do apartamento comigo. Ele vai usar uma transação do TB para uma parte da rede e do T triângulo para outra parte. Qual a chance de garantir que as duas coisas não vão ser checadas? Entendeu? Esse cara vai conseguir fechar enquanto ele recebeu o TB, mas não recebeu o triângulo. Esse cara vai conseguir fechar enquanto não recebeu o TB, mas não conseguiu não o triângulo. Esse conseguiu com o triângulo e não o TB. É impossível o cara gerenciar isso numa rede que ele não tem controle. Porque ele não determina quem vai usar o que transação. E o protocolo exige que, assim que ele fecha a transação, isso seja propagado na rede. Entendeu? O fato de você não conseguir cancelar uma transação também tem preço? Sim, claro, porque uma vez anotada ali, Exato, né? não tem como Isso ser. é uma das coisas. Exato. Eu estava pensando que seria muito pior se pudesse cancelar, mas como não, você não consegue cancelar, é que talvez seja dessa maneira. Exatamente, uma vez feita transação, você não volta para a transação. Certo? Essa distribuição por nós aí, ela é feita baseada em quê? No IP do cara? Como é que... Essa distribuição, essa formação da rede É. que eu falei aqui, é pelo protocolo. Quem entra na rede recebe um conjunto de vizinhos que de tempos em tempos são trocados esses vizinhos. Por questão de segurança, esse cara tem que trocar de vizinhos de tempos em Não tempos. necessariamente fisicamente próximo do outro, né? Exatamente, eu posso estar sendo vizinho de um cara no Japão. Vizinho significa eu estar conectado com ele no Japão. Fisicamente eu posso estar uma eternidade distante dele. Mas significa que eu vou receber essas informações dele. Por que eu não tenho conectado todos nós a todos nós? Porque são centenas de milhares de nós. Né? Então, a rede seria muito complexa. Então, é mais eficiente se você for só vizinho de uma parte. A princípio, eu controlar os mineradores, eu poderia ter esse... Por exemplo, você falou da questão do golpe 5, né, do ataque 50 mais 1. Se eu conseguisse, por exemplo, controlar quem começou a minerar um telhado com todos os TV, ter um T2 T3. Controlar aquele minerador que começou tirando o TB só T3, a princípio você queria fazer a operação dele, do apartamento da casa. Não, porque esse daqui que você está dizendo que você está controlando, esse daqui, na verdade, porque, assim, na verdade, esse cara foi o primeiro a receber. Mas eu vou colocar aqui de triângulozinho, né? Que é o aplicativo do Coreixa. O aplicativo do Coreixa manda essa informação para cá, mas manda para todo mundo. Óbvio que ele poderia, estrategicamente, mandar só para cá o TB, né? E mandar só para cá, para esse minerador, o T-triângulo. Certo? O problema é que quando esse T-triângulo chega nesse minerador, esse cara manda para cá e manda para cá. E aí você perde o controle. A mesma coisa esse daqui. Manda para cá, chega para cá e manda rapidamente, eles mandam. Então essas coisas se propagam muito rapidamente. A propagação, imagina o seguinte, aí você pode dizer, mas eu poderia ter controle do minerador aqui, poderia ter controle desse minerador aqui, né? Mas aí você tem controle desse minerador daqui, aí você vai fazer o que com essa informação? Você não vai propagar? Entendeu? Você vai demorar de propagar esse daqui, por exemplo. Se você demora de propagar as duas, o que vai acontecer é que a transação nunca vai acontecer. Você quer que eu vou atrasar um e não vou atrasar outro. Eu não vou atrasar um, o que vai acontecer? Todo mundo vai achar que a transferência foi para o Adriano, não veio para mim. Rapidamente. Quando chegar a transferência do Adriano, esse cara mesmo vai dizer assim, ou esse cara vai chegar assim, quando esse cara que atrasou notificar esse cara já vai voltar a dizer, essa transação não pode ser aceita, porque essa moeda que você está dizendo que houve na transação já foi transferida para outra pessoa, já não é de posse do Coreixa, já é do Adriano. Entendeu? E uma outra coisa que é importante vocês perceberem é que esse tempo de desafio para resolução do desafio é ordem de grandeza, são ordens de grandeza maior do que o tempo de latência na rede. A latência na rede, uma informação desse tipo sai daqui e alcança o outro lado do mundo fisicamente em 200 milissegundos.
um negócio desse que a gente está falando de fechar uma transação é 10 minutos. Entendeu? Então, é muito menor a ordem de grandeza. Em relação a como é que eu fiz, né? Você falou que tem como dois blocos. Aí está minerando, aí ele vê que não vai conseguir fechar tempo do outro. O outro vai fechar antes. Você não tem como prever isso. Aí isso você vai perguntar. Não, você não tem como prever. O que acontece é o seguinte, ó, se você recebe de alguém aqui uma informação dizendo que já fechou o bloco, alguém já fechou o bloco, e você ainda continua trabalhando no fechamento de um outro que é concorrente a esse, é estupidez sua, porque essa informação que você recebeu, todo mundo já recebeu. Qual é a chance de eu, com o meu poder computacional de ganhar, fechar o próximo bloco, fechar esse que eu estou tentando ainda, é o próximo, à frente de sei lá qual é o tamanho dessa rede que já está trabalhando no outro. Entendeu? Por isso que todo mundo é convencido a começar a trabalhar logo no próximo, porque senão você perde dinheiro. Você perde dinheiro não, né? Você perde esforço computacional. Mas isso tem a ver com a transação. Isso tem a ver com a transação, não com o bloco exatamente. Por exemplo, se a transação está com o bloco A e a outra está com o bloco B, as transações são diferentes. Então eu tenho bloco transação A e transação B. Transações são uma coisa, bloco é outra. Bloco é um Isso. conjunto de transações. Tá, mas digamos que eu tenha a transação, um bloco com transação A e B e o outro bloco com C e D. São transações bem diferentes. Mas se um bloco termina, o outro é totalmente diferente. Mas eles podem ser considerados iguais? Eles não são iguais. Não são iguais. Nenhum bloco é igual ao outro. Então, mas o que faz um bloco não ser igual ao outro, já que as transações podem ser diferentes? Não. Uma vez que eu fecho o bloco, eu dissemino esse bloco para todo mundo. Ah, E entendi. todo mundo pega o meu bloco que eu disseminei e coloca lá na cadeia do bloco dele. Ah, então há um consenso de que Esse é o algum bloco consenso. está fechado. Exatamente. O bloco Mesmo, fechou. não importa a transação que está lá dentro. Exatamente. O bloco foi fechado. Exatamente. Aí eu pego daquele meu pool que estava lá, elimino do pool de transações aquelas transações que já foram fechadas no bloco que eu aceitei. Então, se um ramo fecha um bloco, divulga aquele bloco ali, outro ramo fecha o mesmo bloco, o mesmo número no outro bloco, que é considerado forte? Não. O fork é quando tem dois blocos fechados que podem ter transações completamente diferentes, Mas e os números ou parcialmente diferentes, ou completamente iguais. E os blocos podem ser diferentes também. Os blocos, porque o bloco sempre é diferente. Se eu minerar um bloco, você minerar um bloco, mesmo que tenha as mesmas transações, o meu bloco ainda assim é diferente do seu. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui, ó, o que tem no bloco, as informações que tem no bloco, Mas o que identifica um bloco? É o hash do bloco? É o número do bloco? Como é que é? existe aqui timestamp, por exemplo, é um instante que eu fechei. O instante que eu fechei, ou que eu fechei não, que eu comecei a trabalhar no bloco. O instante que eu comecei a trabalhar aqui, começou é diferente. Então, dois blocos nunca são iguais, mesmo que tenham as mesmas transações seguidas. Ainda assim, os blocos são diferentes, certo? Além disso, existe uma outra coisa chamada nonce que entra aqui no bloco. Que a gente vai ver. Mas o que faz então alguém desistir de continuar minerando aquele bloco quando ele recebe que já foi feito aquele bloco? Por quê? Porque se eu continuar tentando minerar aquele bloco, o bloco que eu estou tentando minerar inclui o hash de um que já foi, não é mais o anterior. Como assim? Então, Vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu posso ter nesse bloco daqui que foi. Esse bloco foi fechado. Eu começo a trabalhar nesse bloco. Esse cara, cada um começa a trabalhar no bloco.
diferente, certo? Por que cada um começa a trabalhar num bloco diferente? Porque cada um dá uma mãozada lá Pega o que quer. e pega o que quer. Mesmo que eu pegue as mesmas transações que você, no instante de tempo que eu comecei a trabalhar e que você começou a trabalhar é diferente de cada um. Então o bloco em si, ele não vai ter a mesma sequência de bits. Pode até ter as mesmas transações anotadas, mas não vai ter a mesma sequência de bits. Tá legal? Quando eu fecho o bloco aqui, e alguém fecha o outro bloco, as transações que tem aqui e as transações que tem aqui podem ser exatamente as mesmas, podem ser totalmente diferentes ou podem ser parcialmente as mesmas. Mas Não interessa. Mas- Só um minuto. Se forem completamente diferentes, existe informação aqui nesse bloco que me obriga a colar nesse bloco nesse. Eu não posso pegar essa informação e colar nesse daqui. Por isso que não adianta eu continuar trabalhando nesse daqui. porque ele tem o resto do outro. Né? Exatamente, porque ele tem o hash do anterior. E aí você diz assim, então basta eu mudar o hash aqui e começar a continuar o trabalho. Não, porque eu tenho que zerar o meu trabalho. Porque eu mudar um bit aqui, tudo muda. Tudo bem. Mas aí você desiste de minerar o bloco, então quando você recebe um bloco já minerado com o seu hash, o hash do bloco que você está minerando, aí tipo, você alguém já minerou e já passou adiante. É isso? Entendi a sua pergunta. Porque, por exemplo, o bloco, o minerador, ele para de minerar quando ele vê que a rede já seguiu, o bloco já seguiu, né? Alguém já minerou aquele bloco que ele está minerando. Não existe aquele bloco que ele está minerando. Ele para de minerar quando ele percebe que o bloco que alguém anunciou é válido e não é o bloco que ele estava minerando em cima. Se existe um então bloco... qualquer- exatamente. Se existe aqui, ó, um bloco verde aqui espalhado por aí, se eu estou trabalhando no azul e eu vejo que tem um verde, não adianta eu continuar trabalhando no azul. Eu tenho que passar a trabalhar em cima do verde. Então, quando o minerador começa a minerar, qualquer hora que chegar um bloco novo, ele estiver minerando, ele abandona. Ele para, Sim. né? Porque ele estava trabalhando em cima de um preto. Ah, entendi. Esse preto, a rede não assume mais como sendo válida. Eu nem consegui fechar o azul ainda. Entendi. Entendeu? Eu estou trabalhando nesse azul, Agora entendi. que é baseado no preto. Se já chegou um verde, eu paro de fazer esse azul e vou trabalhar em cima do verde. Entendi. Então ele tem que pegar o bloco, montar, começar a minerar e ninguém manda nada do bloco para ele. Exatamente. Aí termina e manda. Exato, eu termino e mando. E aí ele fica. Eu termino, mando e começo a gerar outro. Aí já abriu o fork, não é? Aí Não. Eu termino, mando e começo a minerar outro. Outro que eu digo é uma continuação do azul. Sim, sim. A Certo? continuação do bloco anterior. Só que se quando depois de mandar o azul e comecei a trabalhar no cinza, chegou o verde, aí eu não paro o azul. Eu não paro o cinza. Tá. Aí nesse momento acaba sendo. Aí o fork. sim tem um fork. Entendi. Quando que vai acabar o fork? Quando eu ainda não fechei o cinza, mas chegou o rosa aqui, que era uma continuação de um que eu não estou trabalhando. Entendi. Eu paro esse e vou continuar o cinza. Entendi. Ok, gente? Obrigado. Como que é definido o hash do bloco? Hã? Como que é definido o saldo do hash do bloco? Então, existem alguns hashes aqui, né? Cada transação tem o seu hash, certo? Existe o hash do bloco anterior, que é o hash fechado do bloco anterior. Agora o hash do bloco atual, ele vai ser o resultado de um desafio computacional que eu vou falar daqui a pouco. Legal? Sabe a questão de informações? Existe a possibilidade de uma palavra específica Não, porque assim, em geral, quando você vai fechar um bloco, você pega todas as informações que estão no seu pool. Entendeu? Porque você quer maximizar o dinheiro que você vai receber. O que acontece é que quando você pega todas essas para você minerar, pode ser que você não tenha recebido alguma ainda que está espalhada pela rede, está se espalhando pela rede. Mas em geral você fecha todas que estão ali. Quando você abandona um bloco,
porque chegou um outro bloco ali, aquelas transações que já estavam trabalhando, elas voltam o pool. Só as que não foram validadas por aquele que você O recebeu. cara que recebeu. As que não foram validadas, que eram essas que eu aí no meio do caminho estavam perdidas, não eram ainda totalmente distribuídas, essas voltam para o pool. Aí o sistema checa isso, quais foram as transações que foram Exatamente. Ele validadas. checa quais transações que já foram validadas, elimina do pool e mantém no pool aquelas que não foram validadas e as que chegaram enquanto você estava validando. Né? Uhum. Ok, vamos lá. Então, o Bitcoin, né, ele implementa um mecanismo de consenso chamado prova de trabalho. Né? Além do Bitcoin, outras aplicações de blockchain também usam prova de trabalho, mas existem outros algoritmos de consenso que não necessariamente são baseados em prova de trabalho. Mas uma vez que a prova de trabalho é resolvida, seja lá o que isso quer dizer, a resposta é propagada por toda a rede para que possa ser validada, como a gente já falou. Os nós validam a resposta e o bloco se somam ao novo bloco da cadeia. E para fraudar o processo e inserir um bloco inválido, é necessário resolver o desafio criptográfico mais rapidamente que os outros nós e gerar todos os outros blocos em ordem para que sejam aceitos por todas as redes, o que faz com que isso seja computacionalmente impossível. Né? Mas isso é chamado de, essa corrida pela validação do bloco, é chamada de corrida entre os validadores. Cada validador calcula o hash do seu bloco da transação validada e cria um resumo. Ok? O validador, então, é obrigado a encontrar uma cadeia de bits adicional, chamada de nonce, de modo que o hash calculado sobre o resumo e o nonce, quando tomados em conjunto, produzem uma cadeia de bits com um número pré-determinado de zeros. Então, o validador, só para vocês entenderem, então, é obrigado a encontrar uma cadeia de bits adicional, chamada nonce, de modo que o hash calculado sobre o resumo e o nonce, quando tomados em conjunto, produzem uma cadeia de bits com um número predeterminado de zeros. Então, se a gente voltar aqui, ó, certo? Para cada bloco ser fechado, ele tem aqui um campo chamado desafio, certo? Que é o seguinte: além desse hash que ele calculou desse bloco inteiro daqui, além desses hashes todos aqui, né, ele vai pegar esse conjunto todo aqui, calcular um hash, certo? E ele vai calcular um outro hash a partir desse hash e de um nonce que ele coloca, certo? E esse nonce, ele vai dizer o seguinte, ó: você vai ter que me dar um hash que tenha um conjunto de zeros que eu especifico. A gente vai passar por uma aplicação que faz isso aí. Esse número, ele vai dizer assim, vai dizer o seguinte: acha o nonce, que o hash entre esse nonce e o hash anterior vai ser de pelo menos 5 zeros iniciais dos 256 bits. Os primeiros 5 números vão ter que ser zero do hash, tá? Da sequência binária, né? Não em hexa, mas binária. Tá? Aí ele vai e coloca um nonce lá. O nonce é um número único, como a gente viu lá, né? Ele chuta o número lá, 35. Pega o hash,
pega o 35, calcula o hash em cima disso e vê se tem 5 zeros iniciais. Tem? Não, não tem. Aí ele pega outro número, 43. Pega o 43, agrega com o hash dali, calcula um hash e vê, tem 5 zeros iniciais? Não. Ele vai fazendo isso até que ele consegue achar um número de Nance que combine com aquela exigência do desafio. Certo? Bom, com isso daí ele resolve esse desafio. E aí, então, é o que é o fechamento do bloco. A gente vai ter um exemplo aqui de um simulador de blockchain, né? Então, no nosso caso, a gente tem como entrada o hash do bloco de transações validadas, ou seja, um resumo. E agora é necessário encontrar uma cadeia de bits, ou seja, um nonce, que junto com o resumo tem um hash associado que começa com um determinado número de zeros. Em essência, cada validador simplesmente precisa passar por um processo de tentativa e erro, provavelmente longo, para gerar o nonce, verificando o nonce, combinando o resumo que levará ao bloco exigido. Vamos ver como é que é então esse simulador de blockchain. Quem é que determina essa quantidade de zeros? Essa quantidade de zeros, ele é determinado também pelo protocolo. E aí, esse é o desafio, esse número de zeros, ele pode aumentar ou diminuir se o tempo que demora para validar é rápido ou devagar. Mas isso muda de quanto tempo? É por cada operação? Algo em torno de 3 horas ou 4 horas. Aí o protocolo muda. Aí o protocolo muda ou mantém o tamanho do número de zeros, certo? E ele faz com que esse tamanho do número de zeros seja suficientemente grande ou pequeno para que a média da resolução do problema se mantenha em 10 minutos. Se você aumenta o número de validadores, a tendência é que esse tempo diminua de 10 minutos. O que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar o número de zeros. Aumentando o número de zeros fica mais difícil. Fica mais difícil, certo? Se você diminui o tempo, você diminui o número de zeros. Vamos ver como é que é esse simulador. Então aqui a gente tem uma cadeia, certo? De transações. Deixa eu lembrar como é que é isso aqui, eu acho que estou entendendo certo. Aqui. E aí, Está gerando o nosso lá. Ó. aqui ó. Olha aqui, gente, ó. Eu estou aqui, certo? Esse dado aqui, cada vez que eu escrevo, note que eu tenho o hash previous, né, anterior, isso é fixo, mas toda vez que eu mexo aqui no dado, ele vai mudando esse hash daqui, né? Porque cada informação que vem de transação que seja diferente, o hash delas é diferente, né? Tá legal? Então, note aqui, ó. Eu estou escrevendo um monte de coisa aqui, ó. Olha lá como está mudando o hash lá, ó. Tá vendo? Ô, professor. Oi. Não sei se é por exemplo, mas eu entendi que os próximos blocos já existem. Não, ali não existe. Note que quando eu expliquei aqui, ele invalidou tudo isso. Tá? Eu vou clicar aqui em Mine aqui, ele vai achar, ele vai procurar um Nance. Ele estava tudo verde porque estava válido, né? Ele já começa validado, né? Mas como eu alterei aqui, ele passou a invalidar tudo, porque o hash aqui deixou de ser válido. O próximo existiria se você criasse os quatro desses. Aquele é tipo uma simulação de como seria o próximo. Isso, exatamente.
Aí eu vou clicar em Mine aqui. O que ele vai fazer? Ele vai começar a mudar esse número aqui, ó, para tentar achar um nonce que, junto com esse hash, vai bater o desafio, certo? Quando ele achar, ele vai escrever aqui esse previews aqui. Ali ele tem o número 1, 2, 1, 1, 3, 1, 6. Note que quando ele achar, esse número de nonce vai ter que ser diferente. Olha lá, 42299, tá vendo? Aí note que esse hash daqui, ó, mudou. Você deve ter visto, mas esse hash daqui mudou também, né? O do previews, né? Não. O hash do previews aqui, ó, é o hash, é esse daqui, ó, tá vendo? É esse hash daqui passou a ser esse hash do previews. Esse hash aí é o resultado das operações aí, junto com o nonce e mais o desafio, aí gera esse hash aí, é isso? Não, esse hash daqui, ó, é o hash desse resumo daqui. Então, esse hash mais esse aqui é o que é feito no desafio. esse hash de baixo, então, é só o que está no dado aí. É desse dado mais o previews. É desse campo daqui. Mais o timestamp, o número do bloco. Tá, beleza. E o desafio entrou aonde isso aí? Só para calcular o nonce lá? Esse hash daqui, mais a variação do nonce, vai ter um... Aí vai ter o desafio que ele tem que satisfazer aquele desafio. Isso, exatamente. Mas não entra aí no hash nada não, né? Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, mais informações. Aí o próximo bloco vai ter essas informações aqui, ó. Certo? Então quem validou aquele bloco ali? Foi o protocolo que validou? Não, esse foi o minerador que validou. E aí espalhou pela rede e todo mundo valida também, consegue validar também, consegue verificar a validade. Assim, aí todo mundo vai pegar o hash, aquele nonce e tal, é disseminado também, não é isso? É, exatamente. Aí os outros vão validar essa informação, o Isso, hash com o nonce e ver se o protocolo está batendo o protocolo. E esse hash daqui, ele vê se bate como está escrito aqui. Então eu vou clicar aqui em minerar. Aí vai achar um nonce que vai bater. Achou, fechou, certo? Aí mudou aqui. E aí ele pode fazendo isso. Testem isso aí, gente, ó. Na máquina de vocês. Tá? Abram em browser e testem aí para vocês verem. Tá? Eu vou beber uma água aí para. Pode ser sozinho. Bom, gente, isso tudo que eu falei para vocês do funcionamento desse protocolo, ele é o que é chamado de blockchain 1.0. Essa blockchain 1.0 é basicamente o Bitcoin, onde a única transação ou ativo que era permitido em um bloco ou que era previsto, era a transação de transferência de um Bitcoin para um outro Bitcoin. Agora imagine o seguinte, eu posso, nesse campo, como a gente escreveu aí nos exemplos, escrever o que eu quiser. Eu posso, em vez de eu estou transferindo um Bitcoin de Antônio para o Adriano, eu posso escrever, eu transfiro o carro de Antônio para o Adriano, né? Ou eu executei esse algoritmo com essas entradas e o resultado deu isso daqui. Então, essa informação aí pode ser o que eu quiser. Percebendo isso daqui,
surgiu-se então uma série de outras soluções de blockchain 2.0, que são as chamadas cadeias programáveis. Então vem aí o Ethereum, o Corda, o Hyperledger, são soluções que começaram a trabalhar nessas variações de protocolo, né? E depois ainda existem outras que são chamadas de aplicações de blockchain, ou blockchain 3.0, que incluem aí finanças, supply chain, energia, IoT, que são aplicações, né, que usam essas ou outras, essas soluções, né, ou outras soluções proprietárias ou terceirizadas para cima dessas aplicações. Tá legal? Então, a gente vai ver em cima dessas soluções. Além disso, criou-se o conceito também de dois tipos diferentes de blockchain: as blockchains públicas ou as privadas ou consórcios. E o que é que difere a pública da privada? Na pública, você tem usuários que são anônimos. E o que é um usuário anônimo? É que você não consegue relacionar o pseudônimo daquele usuário à pessoa física daquele usuário. Eu, quando digo vou transferir o carro, ou houve uma transferência do carro do Coreixas para o Adriano, não é a pessoa Coreixas, mas sim o identificador do Coreixas naquela rede. E óbvio, né? Se essa aplicação ela é uma aplicação de transferência de bem pessoal, você tem que ter um mecanismo de associar aquele pseudônimo àquela pessoa, para ter certeza que foi o Coreixas que era o proprietário. Mas não precisa. Numa rede pública você pode ter qualquer tipo de aplicação que pode exigir ou não a identificação da pessoa. Então o usuário pode ser anônimo. Em geral, na rede pública, ela é lenta, né? Por quê? Porque para que você consiga validar aquilo tudo sem uma entidade centralizadora das informações, os protocolos que permitem isso, em geral, eles são mais lentos. Ok? Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Importance, Proof of Time, Elapsed Time, são alguns dos protocolos que permitem garantias de consenso sem a existência de entidade centralizadora, né, que torna esse protocolo mais lento. Alguns exemplos: Bitcoin, Ethereum, NEM e outras são alguns dos protocolos. Já uma rede privada, um consórcio, né, os usuários são identificáveis e eles podem ser requeridos autorização ou não, ou seja, uma rede privada ela pode ser permissiva ou não. Ou seja, você pode ter a identificação do usuário e esse usuário precisar de permissão, ou você basta que ele se identifique na rede, certo? Bom, com isso você consegue ter uma rede mais rápida e existe uma série de protocolos de consenso, né, que são mais rápidos do que esses protocolos de cá, que é o PBFT, o Craft, o Tendermint e outros que existem também. Alguns exemplos: Hyperledger Fabric, o R3, o Corda, o Ripple, o Quorum, são alguns dos protocolos que são para redes de blockchain privadas e não públicas. Tá legal? Bom, então aqui tem alguns exemplos, né, de blockchains privadas. Então tem diferentes blockchains privadas baseadas no protocolo Hyperledger, né, por exemplo. Né? Então tem a Fabric, tem a Indy, a Irota, os Sortus, né? Então tem uma série delas, né? E é a mais popular hoje em dia dentre as redes privadas. Já as blockchain pública, qualquer computador pode entrar na rede e fazer parte dela, né? Então, em geral, você usa algum protocolo baseado em Proof of Work, Proof of Stake
e o Proof of Authenticity, eu acho, né? Existe nesses protocolos resistência a ataque do tipo Sirius. E o que é um ataque do tipo Sirius? É quando você cria réplicas de você mesmo para tentar manipular o sistema, né? Então o atacante cria múltiplas identidades digitais para tentar invadir o sistema, né? Dentre os protocolos mais comuns, né, o Ethereum é a maior plataforma de blockchain pública, óbvio, depois do Bitcoin, mas o Bitcoin ele não é genérico para qualquer tipo de serviço, né? Ela permite a criação do que são chamados os contratos inteligentes, que a gente vai ver, né? E as aplicações distribuídas, que são chamados daqui em diante, a gente já definiu DApps, né? Decentralized Applications, usam esses contratos inteligentes como back-end da aplicação. Tá legal? Bom, então o que é um contrato inteligente? Um contrato inteligente é um acordo ou um conjunto de regras que governa uma transição de negócios. Basicamente é isso que é um contrato inteligente. Só que um conjunto de regras nada mais é do que um algoritmo, um protocolo, né? É um conjunto de regras. Ele é armazenado na blockchain e executado automaticamente como parte da transação. Então sempre que você fizer uma transação, ele vai executar esse algoritmo, esse conjunto de regras que está lá na blockchain. Numa mesma blockchain, você pode ter uma blockchain lá, né, numa mesma cadeia de blocos, né, numa mesma cadeia de blocos, você pode ter diversos contratos inteligentes dentro dele. Com isso, você descarta a necessidade de um contrato físico, né? Você possibilita a execução de aplicações descentralizadas que executam acionando contratos inteligentes na blockchain. Então, a aplicação ela vai apontar ou vai fazer uso de algum contrato inteligente que esteja depositado em alguma blockchain. Ok, então aqui é o site, né, dessa rede Ethereum. Tá? Essa Ethereum é uma plataforma blockchain das mais populares, né? Sua premissa parte da ideia do desenvolvimento de uma linguagem completa que possibilite a execução de programas arbitrários na blockchain através de contratos inteligentes. Ou seja, ela tem uma linguagem de codificação própria para o desenvolvimento dos contratos inteligentes. Atualmente é usada uma linguagem chamada Solidity, baseada em JavaScript, mas ela não é igual a JavaScript porque ela possui suas limitações. Tá? Então você tem limitações do código Solidity que não são limitações do JavaScript. Com isso, você limita o que você pode fazer com o contrato inteligente. Você nem tudo pode ser escrito e codificado em Solidity por causa da limitação da linguagem, né? Que impede que você se envolva. Então, o contrato inteligente pode ser ligado à aplicação descentralizada através de uma biblioteca em JavaScript ou em Arbitrate.js ou qualquer outra React, ou qualquer outra coisa que você queira utilizar no front-end da sua aplicação. Legal? Então, o que você tem é uma aplicação web, né, um front-end, que vai estar executando no seu dispositivo móvel, no seu computador, no browser, qualquer coisa desse tipo, que vai interagir com uma blockchain Ethereum através de chamadas que tem dentro do seu código, e essas chamadas elas vão ativar os contratos inteligentes que estão depositados dentro da blockchain. Legal? Então a gente vai ver algumas dessas tecnologias aqui numa aula próxima, para entender como é que eu consigo desenvolver alguma coisa, consiga fazer uma chamada dessas para um contrato inteligente dentro da blockchain. Bom, a gente vem falando de aplicações descentralizadas, mas para definir, uma aplicação descentralizada é diferente de uma aplicação web convencional, que executa hospedada em um servidor web que acessa um bloco de dados centralizado. Né? Uma aplicação descentralizada ela executa enviando e recebendo dados de um contrato inteligente executado de forma distribuída em uma blockchain, o que aumenta a transparência do acesso aos dados.
Então note que esse contrato inteligente, que é chamado por essa aplicação web, ele pode estar nesse cara, em qualquer nó da blockchain. Quando ele é executado pela blockchain, você nem sabe necessariamente onde que ele foi executado. Você nem precisa saber que ele foi executado. Porque qualquer um desses caras que execute esse contrato inteligente, o resultado vai ser o mesmo. Certo? Então, para a aplicação web, isso é transparente de quem está executando aquilo. E se você executar 10 vezes esse contrato, o resultado dessas 10 vezes vai ser o mesmo, desde que você execute com os mesmos inputs que você executou aquele smart contract. Tá legal? Então, se você executar 2 vezes esse contrato, com o mesmo input, o resultado vai ser o mesmo. Tá legal? Então, para se conectar à blockchain principal ou uma rede de teste, pode-se usar algum tipo de software como o GEF, que a gente vai aprender mais adiante. Legal? Bom, eu não vou querer entrar aqui nos exemplos, gente, porque a gente vai começar a ver muita coisa, tá? E eu queria usar uma parte da aula para a gente falar sobre o projeto. Depois a gente continua a partir daí. Legal? Mas o que é que vocês precisam pensar? É que uma aplicação descentralizada, que é o que vocês vão entregar como parte do projeto, ela precisa ser uma aplicação que ela faça sentido executar de forma descentralizada. Então, uma aplicação que faça sentido executar de forma descentralizada é uma aplicação que você não dependa de uma entidade centralizadora, que o processo ele pode ser validado independente da existência de uma entidade centralizadora, né? Como é o caso, por exemplo, de uma transferência de dinheiro, que é o Bitcoin. O Bitcoin é uma aplicação descentralizada que você consegue fazer com que todo mundo concorde que a transferência do Coreixa para o Adriano é válida, certo? Então, será que a gente consegue pensar em aplicações que faça sentido executar de forma descentralizada? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer quando você quiser pensar no seu projeto. Então pensem em um projeto em que a aplicação ela não precise de uma entidade centralizadora. Na verdade, que ela seja melhor até por ser independente de uma entidade centralizadora. Então eu queria que vocês fizessem o seguinte agora, né? Pensem na dupla, se você já combinou e a dupla não veio, paciência, né? Mas o projeto vai ser executado em dupla, então vocês podem sentar em dupla e comecem a pensar em aplicações descentralizadas. Usem o Google, né? Pensem num problema em que você ache que faça sentido a execução de forma descentralizada. Eu vou dar aí uns 10 minutinhos para você e daqui a pouco eu vou voltar para pegar alguns exemplos e tentar entender por que você pensou que aquela aplicação faria sentido ser descentralizada e por que não. E note que esse exercício aqui não necessariamente tem que ser um projeto de vocês. O que eu quero é que vocês tentem pensar em se uma aplicação faz sentido ou não ser executada de forma descentralizada. Tá legal?